De tempos em tempos eu falo sobre alguns personagens que criei para Mistério do Silêncio e o Lorde das Trevas, e hoje é a vez de um dos mais curiosos, Vampi, o garoto vampiro que acabou se tornando o pet de Elaine. E o mais estranho é que, apesar de parecer apenas um garoto quieto vivendo no castelo dela, Vampi é um dos seres mais perigosos desse universo. Originalmente, Vampi era apenas um garoto humano, filho bastardo do imperador, que carregava dentro de si uma quantidade absurda de poder sagrado, mas nem sequer sabia disso. Ele nasceu de uma traição, quando sua mãe traiu seu pai com o imperador. Ele também tinha uma irmã mais nova, filha de seu pai e de sua mãe. Tudo mudou quando sua vila foi atacada por vampiros. Quase todos morreram, e Vampi ficou gravemente ferido. Sua irmã, Velonica, também sobreviveu, mas os dois acabaram separados. Velonica foi salva por uma caçadora de vampiros e passou a treinar para exterminar essas criaturas, enquanto Vampi acreditou que sua irmã havia morrido. Da mesma forma, Velonica acredita que o irmão morreu naquela noite. Foi nesse momento que Vampi encontrou Elaine. Ela sentiu pena dele e fez um acordo: salvaria sua vida, mas ele se tornaria seu pet e seria transformado em vampiro. Só que esse acordo também era uma medida de segurança. Elaine sabia exatamente o potencial que Vampi poderia alcançar. Ela inclusive proibiu qualquer pessoa de usar o nome verdadeiro dele, porque não gosta dele. Por isso, praticamente todos o conhecem apenas como Vampi. Apenas Vampi, Elaine e Velonica sabem seu verdadeiro nome. Depois da transformação, Vampi passou a viver no castelo de Elaine, praticamente como um garoto de luxo. Ele tem seu próprio quarto, recebe tudo o que quer e raramente precisa sair. Como não gosta de machucar pessoas para beber sangue, Elaine simplesmente alimenta Vampi com o próprio sangue. E existe uma tradição curiosa. Uma vez por ano, ele volta para sua antiga vila, limpa a casa onde morava, conserta o que consegue e visita os túmulos dos pais para contar tudo o que aconteceu durante aquele ano. Como vampiro, Vampi já possui regeneração, hipnose, transformação em morcego, controle sobre criaturas da noite, força, velocidade e resistência sobre-humanas, além da capacidade de criar outros vampiros. Mas, por ter sido criado diretamente por Elaine, ele recebeu parte do poder dela. E isso ficou ainda mais absurdo quando ele desenvolveu sua transformação de morcego-lobo-demônio, aumentando drasticamente seus atributos e permitindo liberar rajadas de energia capazes de evaporar até buracos negros. Só que Vampi ainda possuía o poder sagrado que nasceu com ele. Quando utiliza essa energia, cria uma espécie de armadura sagrada que aumenta sua velocidade, resistência e poder de ataque. Essa energia também permite que ele ande normalmente sob o sol, seja curado por ele e até se regenere de coisas extremamente perigosas para vampiros, como água benta. Seu poder sagrado acabou se cristalizando em uma essência divina, aumentando ainda mais sua capacidade de cura e tornando-o imune a efeitos que impedem regeneração. E ainda existe outro detalhe: Vampi possui memória perfeita e uma capacidade absurda de copiar habilidades. Se observar uma magia ou técnica que possa ser reproduzida, ele consegue aprender simplesmente vendo alguém utilizá-la. Isso já seria absurdo por si só, mas o problema é que, vivendo ao lado de Elaine, ele tem acesso a conhecimentos e poderes que um humano normal provavelmente jamais encontraria. E é aqui que Vampi deixa de ser apenas um vampiro poderoso e começa a se tornar uma ameaça para o próprio multiverso. Elaine é um arquétipo supremo, capaz de criar um multiverso inteiro, e Vampi possui um fragmento desse poder. Graças a isso, ele pode sobreviver a coisas como morte instantânea e apagamento temporal, recriar o próprio corpo e, em determinadas situações, até reconstruir sua própria existência. Esse fragmento se formou depois que Vampi passou a se alimentar constantemente do sangue de Elaine, e é justamente ele que fornece a Vampi uma quantidade infinita de energia, permitindo que ele utilize magia continuamente sem ficar sem poder. Seu potencial chega ao ponto de permitir que ele crie vida e até universos, embora ainda não saiba controlar completamente essas capacidades. O mais irônico é que tudo isso aconteceu justamente porque Elaine decidiu transformá-lo em seu pet. Se Vampi continuasse humano, provavelmente teria uma vida curta e um corpo comum. Ele ainda teria seu poder sagrado e poderia aprender magia observando outras pessoas, mas dificilmente teria acesso a magias extremamente avançadas.
A transformação em vampiro, o sangue de Elaine e o reforço recebido por ter sido criado diretamente por uma necromante foram justamente o que fizeram seu potencial explodir. O plano de contingência de Elaine acabou sendo, ironicamente, o que criou uma ameaça capaz de colocar o multiverso em risco. E Vampir nem quer nada disso. Ele não quer matar ninguém. É apenas um garoto quieto que prefere ficar no quarto, jogar, comer e viver tranquilamente. Quando perde o controle e acaba matando uma pessoa inocente, ele chora, porque não queria fazer aquilo. Por isso, ele prefere beber apenas o sangue de Elaine. Ele também tem medo de perder o controle. Quando sua fome ou seu instinto finalmente são satisfeitos, Vampir simplesmente dorme, entrando em um estado quase de hibernação. Por isso, muitos seres extremamente poderosos preferem uma solução bastante simples: deixam Vampir se alimentar, esperam ele dormir e vão embora. Afinal, enfrentar Vampir pode ser uma péssima ideia. Quando perde completamente o controle, ele pode passar por várias fases. Começa em sua forma normal, depois assume a forma de morcego-lobo-demônio, libera seu poder sagrado e, por último, pode acessar o fragmento do poder de Elaine. Cada transformação funciona praticamente como uma nova fase de uma luta, e ao mudar de estágio seu corpo pode se recuperar completamente. E é justamente por isso que Vampir é tão assustador. Para ele, não importa se você é uma pessoa comum, um demônio, um deus ou até mesmo alguém capaz de criar um multiverso, se ele estiver completamente dominado pela fome e pelo instinto, você pode simplesmente virar o próximo alvo. A única pessoa que realmente consegue enfrentá-lo com segurança é Elaine. Mesmo possuindo menos poder bruto em determinadas situações, ela consegue mudar seu próprio tipo para se tornar imune aos ataques de Vampir e ainda possui planos de contenção caso alguma coisa dê errado. No fim, Vampir é uma das maiores ironias desse universo. Um garoto que não quer machucar ninguém acabou se tornando uma das criaturas mais perigosas que existem. E tudo isso porque Elaine decidiu salvá-lo e transformá-lo em seu pet. Se você gostou desse vídeo e curte esse tipo de conteúdo, deixe o like para apoiar o canal. Compartilha com quem também gosta desse assunto, isso ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos assim.